E aí pessoal, tudo bom? Então vamos lá, eu vou te dar umas dúvidas que eu recebi algumas mensagens, né? E aí eu acho melhor transformar isso num vídeo porque eu aproveito e compartilho isso com mais pessoas, né? A dúvida que eu recebi foi de uma cliente nossa, ela hoje trabalha exclusivamente com venda de produtos pelo Instagram. E aí ela me perguntou o seguinte: Gustavo, por que eu tenho que ter um blog, né? Eu já vi algumas movimentações no mercado, na internet, do pessoal falando sobre blog. E aí eu queria saber o porquê que eu tenho que ter um blog. Então eu vou explicar agora nesse vídeo por que você tem que ter um blog. Vai ser de uma forma bem resumida, né? Mas eu quero que vocês entendam o conceito geral dessa questão do blog. Então tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que acontece? Hoje ela vende exclusivamente pelo Instagram, perfeito? Então vamos colocar aqui, ó, Instagram, certo? O Instagram, ela tem um endereço dela. Então vamos colocar como se fosse a e-cliente, tá? Vamos colocar como se fosse o usuário da e-cliente. Joia, o que acontece quando você só tem essa plataforma? Eu já tinha falado isso em alguns vídeos, em alguns stories que eu faço. Você está vulnerável 100%, você depende 100% do Instagram. Você tem que dançar a música deles, você tem que seguir as regras do Instagram, perfeito? Então o que acontece? Você tem uma visibilidade orgânica, vamos dizer, de 5 a 10%, tá? Então 5 a 10% do que você posta, os seus seguidores vão enxergar. Para você poder ampliar mais pessoas, para que mais pessoas possam enxergar, você tem que pagar. Até aí tranquilo, perfeito. Acontece que a gente está falando de um ambiente que é uma rede social, que a pessoa está lá para estar num momento de descontração, ela está curtindo, ela está na casa dela descansando, ela quer ficar olhando. Quando ela está nesse momento aqui, nem sempre ela quer aquele produto seu. Ela segue você porque ela gosta das fotos, ela se identifica com o produto. Existem N fatores que eu não quero entrar no mérito aqui, mas existe um motivo dela seguir você lá no Instagram. Só que naquele momento ela não vai querer aquele produto, ela não quer comprar aquilo naquele momento, ela vai querer comprar em algum outro momento. E aí ela vai lembrar de você: ah, lembrei do Gustavo que está lá no Instagram, lá da e-cliente, então eu vou comprar dele. Beleza. Aí o que acontece? Aqui tem as formas de você atrair seu cliente. Tá? Então você tem aqui a questão de você usar hashtag, usar localização, você atrai. Calma que eu vou falar do blog. Agora o que acontece? Essa semana, Instagram fora do ar, beleza? Você ficou totalmente dependente deles. Qual é a nossa recomendação? A nossa recomendação é você ter um site. Eu já vou explicar a diferença. Espera aí, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, um site. O que acontece com o site? O site, ele tem uma estrutura de preferência em WordPress, tá? Eu vou explicar o porquê do WordPress. Então, o site ele tem uma estrutura que o Google, tem outros buscadores, mas não vou nem entrar no mérito, né? Eu nunca acessei o Bing na minha vida, mas tudo bem, eu só acesso o Google. O site, ele tem uma estrutura que o Google vai mapear esse site. Perfeito? Então o Google vai começar a enxergar esse site. Então peraí, ó, você já tem uma presença digital agora. Perfeito? Então o Google acessa www.ecliente.com.br. Então o Google começou a enxergar. Só que quando você desenvolve um site, normalmente você trabalha com um site institucional e ele tem informações que normalmente outro concorrente também vai ter. Por exemplo, você vai ter um botão assim, ó, quem somos? O que fazemos? Nossos produtos, localização, nossos diferenciais, sei lá, você tem uma estrutura de menus, tá, que representa o seu site. Você construiu um site maravilhoso, bonito, legal. Agora, olha a pergunta que eu vou te fazer. Por que o Google tem que colocar o seu site primeiro do que o concorrente? Por que o seu tem que vir primeiro e não o do concorrente primeiro? Gente, no Google é uma questão matemática, é lógica, tá? Então o que acontece aqui? O Google ele vai entender o seguinte: esse site, ele está muito... Eu vou desenhar do lado como se fosse o site de um concorrente, tá? Então, aqui é um site de um concorrente. O site do concorrente, ele vai ter os mesmos menus
os mesmos itens ou muito similares. E o interessante é o seguinte, como é uma questão matemática, o Google, para mapear o seu site, ele vai identificar palavras-chave que mapeiam a sua área. Então, por exemplo, imagina a minha área, tecnologia. Então, tem a palavra tecnologia aqui, tem a palavra tecnologia no meu concorrente. Perfeito? Aí eu pergunto, se alguém está no Google, nos resultados das buscas, quem que ele vai trazer primeiro se eu digitar a palavra tecnologia? Sites que tem HTTPS é fundamental para indexação. Ele vai procurar sites que estejam preparados para celular e aí ele vai pegar o conteúdo e vai falar o seguinte, opa, o site do Gustavo fala mais de tecnologia do que o site do concorrente, né? O site do Gustavo, as pessoas ficam mais tempo lendo do que o site do concorrente. Quer dizer o seguinte, eu estou achando que o site aqui, da e-cliente, é mais relevante que o site do concorrente, perfeito? Ele vai colocar você em primeiro e ele vai colocar o concorrente seu em segundo lugar. Até aqui tranquilo? Eu vou falar do blog, vou chegar nele agora. Aí, o que acontece? Qual seria a estratégia para você destacar o seu site do site do concorrente? É o blog. Na verdade, o que você precisa tirar da cabeça é que ficou um conceito de que blog é coisa de blogueiro, né? Quem vai ficar postando todo dia alguma coisa, contando da rotina. Não é bem assim. O conceito blog dentro de uma empresa é para você poder gerar conhecimento, compartilhar informações relevantes. Aí que está o pulo do gato. Quanto mais informação você compartilha no seu blog, aqui ó, você tem um blog aqui, vou colocar assim, tá? Quanto mais informação você compartilha a respeito da sua área, a chance de você se destacar do seu concorrente é muito maior, tá? O seu concorrente não tem blog, o seu concorrente não ensina um monte de coisa. O Google vai entender o seguinte, opa, peraí, ó, esse site aqui ele é melhor, ele é mais relevante, perfeito? E aí eu vou começar a atrair clientes que estão em um outro momento. Lembra que eu tinha falado do Instagram? Aqui no Instagram, o cliente ele está curtindo, tá? Ele está descontraído. Quando eu vou no Google é porque eu quero alguma coisa. Então, por exemplo, no caso do site, né? Imagina um cliente que perdeu o site. Por algum motivo ele esqueceu de pagar o registro. Faz um teste. Entra no Google e digita como recuperar um site. Veja em que posição que aí o cliente aparece. Né? Foi um post que a gente fez no blog que deu muito certo, ele mapeou muito. Né? Então eu estou pegando os clientes num outro momento, eles estão procurando alguma coisa e aí eu me posiciono. O que acontece é que para cada um dos segmentos você precisa entender qual é essa movimentação. Essa regra que eu estou falando, ela vale também para, por exemplo, um canal no YouTube. O que acontece com o YouTube? O YouTube tem pessoas que gostam de tirar dúvidas, de acompanhar vendo vídeo. É uma questão visual e auditiva, a pessoa precisa daquilo. Já no Google tem pessoas que precisam ler, porque elas acreditam que os textos trazem mais conteúdo, mais relevância, tá? São mais detalhados. Isso vai de cada pessoa. O importante é você entender que o seu núcleo é o seu site com um blog. Tem gente que só tem o blog, não tem problema. Mas é isso aqui, em WordPress, perfeito? Isso é a central. As redes sociais, elas são adicionais, perfeito? Para atrair clientes em outros momentos. Aqui estamos falando, por exemplo, do Facebook também, ó. Também pode atrair clientes para cá. Estamos falando, por exemplo, do LinkedIn, né? Também pode atrair cliente para cá, né? O seu núcleo central fica aqui. Agora, o mais importante de tudo isso, que é o que eu estou falando no blog, é a questão do mapeamento no Google. Então, se você, por exemplo, trabalha com moda, certo? Se você, no seu blog, você com frequência fala o nome da marca, o nome da moda que está na moda, né? Se você fala algum tipo de estilo, tudo que você usa de palavra-chave, o Google pode entender como uma coisa relevante e pode te posicionar nas primeiras posições
ou pelo menos na primeira página. Vamos entender que um resultado bacana é você se posicionar pelo menos nos 5 primeiros resultados, entendeu? Então, dessa maneira, você está criando conteúdo e aí você precisa depois pensar numa estratégia de como segurar esse cliente. Aí que entra a questão das redes sociais também. Porque olha que bacana, a pessoa entrou no Google, ela fez uma pesquisa, perfeito? Caiu no seu blog, ela leu o seu conteúdo, achou aquele conteúdo interessante. Ela vai falar o seguinte, bom, eu gostei desse conteúdo, como que eu acompanho eles? Aí ela vai escolher a rede social que ela mais usa, entendeu? Mas o seu núcleo, a central de toda essa conexão, fica sendo o seu site. Outra coisa interessante, o seu site, www.ecliente.com.br, ele é registrado no Brasil e ele fica sobre o seu CNPJ, sobre o seu CPF, tá? Então ele é seu. Amanhã você precisa mudar isso aqui de provedor, você precisa remanejar, esse nome não muda, tá? Aqui no caso da eCliente, nas redes sociais, no YouTube, lembra, eu estou dependendo sempre das regras deles. Então, se eles começam a cobrar por isso, e eu já tenho seguidores que me seguem, você está pagando 2 vezes. Você pagou para captar o cliente, para conseguir no Instagram, e depois você tem que pagar para ele ver as suas postagens. Entendeu como que isso fica pesado? Algumas outras estratégias a gente pode discutir em outros vídeos, como por exemplo você capturar os e-mails dos seus clientes, mas vou deixar isso para um outro momento. Mas esse é o objetivo do blog, você gerar muito conteúdo, ou pelo menos conteúdo suficiente para você tornar mais relevante que concorrentes, tá certo? Nesse caso, o que acontece? Foi até a dúvida da cliente. Isso aqui, você não tem um resultado imediato. Você não vai ficar na primeira posição do Google amanhã. Isso demanda um tempo, porque o Google ele vai mapear, ele vai começar a subir as posições. Se tiver muita busca, ele vai começar a melhorar. Se você tiver imagens legais, com nomes interessantes, com palavras-chave, você vai se posicionar. Quando você se posiciona nas primeiras posições, o tempo que você fica lá é muito maior, porque no Instagram, por exemplo, você postou a foto, o feed correu, passou 24 horas, já era, já está lá para baixo, compreende? Os momentos são diferentes. Então, assim, nós temos páginas nossas no blog que a gente postou, vai fazer 4, 5 anos e a gente está até hoje nas primeiras posições, né? Então, vou dar um exemplo, um blog pessoal que eu tenho, que eu fiz alguns testes, você faz um teste lá, digita como calcular média no Excel. Parece a coisa mais simples, eu não vendo curso de Excel, mas esse post com esse título, ele mapeou muito. Eu tenho mais de 2, 3 mil acessos por mês nesse blog meu, por causa de uma página. Eu não gasto nenhum centavo, eu desprendi meu tempo para poder escrever esse texto uma única vez e depois não precisei fazer mais, tá certo? Então, espero que eu tenha respondido a dúvida da nossa cliente, né? Um abraço para ela, e mande sua dúvida também se você tiver, comente aqui. Coloque aqui nos comentários, por gentileza, vou responder todas as dúvidas, perfeito? Não esquece de deixar o like no canal, que diz que a mão não cai, né? É só dar um cliquinho e siga a gente aqui no canal do YouTube, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.